As obras renascentistas remontam aos séculos XIV e XV. Nesse período houve um renascimento comercial, artístico e cultural na Europa. Novas obras de arte com novas características foram confeccionadas. Houve o emprego do uso da razão em detrimento da superstição. No mundo científico, vários pilares foram alterados. Na época, acreditavam-se que a Terra era o centro do universo, mas os cientistas renascentistas, inspirados na antiguidade clássica, formularam a ideia que prevalece até hoje, que o Sol está no centro do sistema solar. Nas artes, as obras ganharam novas dimensões, sendo representadas em três formas. Elas passaram a valorizar as formas do corpo humano. O Renascimento surgiu na Itália e logo se espalhou pela Espanha, França e Inglaterra. Dentre alguns dos principais nomes do Renascimento, nós temos Michelangelo, Leonardo da Vinci, Galileu Galilei e o próprio Nicolau Copérnico. As obras de arte renascentistas, conforme eu citei anteriormente, elas carregam consigo uma característica marcante que é a valorização das formas humanas. Nessa imagem nós vemos uma figura, uma pintura, que representa o nascimento da deusa Vênus. A deusa Vênus, dentro da mitologia romana, era a deusa do amor e da beleza. Na mitologia grega, ela era chamada de Afrodite. Reparem nesses detalhes presentes nessa imagem. Nós vemos uma mulher que supostamente está vindo cobri-la. Ela está nascendo de dentro de uma concha, e também existem outros seres espirituais que estão vindo em meio a algumas flores para visitá-la. Quando o artista colocou esses detalhes nessa obra de arte, ele estava pensando em alguns conhecimentos da biologia. Em que sentido? As flores são os órgãos sexuais das plantas angiospermas, que são aquelas plantas que produzem flores e frutos. Então, elas são os órgãos sexuais dessas plantas. A concha, ela é um animal marinho. A concha, ela é um animal marinho e ela produz as pérolas. E para que uma concha venha produzir as suas pérolas, ela precisa passar por um processo de sofrimento que consiste em uma etapa de sua vida, quando ela se abre, que consiste na entrada de grãos de areia. Esses grãos de areia, como organismos estranhos que adentram na concha, causam a ela grandes torturas. E essas torturas fazem com que a concha venha produzir pérolas. Então, o artista está querendo mostrar aqui que Afrodite seria uma dessas pérolas que estava nascendo naquele momento ali. Além de mostrar a deusa nascendo de dentro de uma concha, vemos que, assim como as conchas, elas passam por um processo de tortura para produzir suas pérolas. A partir do momento que entram organismos estranhos dentro dela, as mulheres também passam por períodos de tortura e de sofrimento na gestação, que vão de enjoos a dores de parto, a desconfortos na hora de dormir e até mesmo problemas de insônia. Sim, problemas de insônia às vezes atingem algumas mulheres. Então é um processo de tortura. Um outro aspecto que chama a atenção nessa imagem é a exaltação das formas
mostrando ali a fertilidade. No caso aqui, a deusa Vênus representa a fertilidade e era uma entidade cultuada pelos antigos para esses fins. Aqui nós temos um exemplo de como acontece o processo da formação das pérolas. Então, o grão de areia ele vai entrar dentro da ostra, da concha da ostra. Esse grão de areia vai ser envelopado, tá, por estruturas queratinosas produzidas pela ostra e vai passar por um processo de incubação até que se formem as pérolas. De forma similar que ocorre na ostra, os espermatozoides adentram o corpo da mulher, são organismos externos ao corpo feminino. Eles vão se encontrar com a célula reprodutora feminina, que seria o óvulo, e quando esse organismo estranho se encontra com o óvulo, vão haver algumas divisões celulares, em meiose e mitose. E essas divisões celulares vão formar o zigoto, que vai ser levado das trompas uterinas até o útero, que vai estar preparado, né, com o endométrio. O endométrio, que inclusive é o subproduto, né, que gera a menstruação, nada mais é do que um conjunto de peles, veias e pequenos vasos sanguíneos que servem como cama para a instalação do embrião. Então, essas células já multiplicadas, conforme desse exemplo ilustrativo, vão se fixar ali nas paredes do útero e vão permanecer por um tempo ali escondidas. E esse embrião vai começar a se desenvolver, né? Essas células vão se multiplicar para formar os tecidos, só que um pouco antes, né, o corpo, a partir do momento que o corpo feminino identifica esse intruso, esse organismo estranho, começam uma série de reações para tentar expulsá-lo, só que aí já não adianta mais. É onde a mulher sofre muito. Então, assim como as ostras, elas sofrem torturas inimagináveis para gerar as pérolas, há uma similaridade em relação às mulheres. Há um sofrimento parecido, porque desse organismo estranho vai se gerar uma nova vida. Um ser importante que será muito mais valioso.